Então vamos ler 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. É uma palavra de Deus que merece destaque. E nós queremos agora pedir ao Senhor Jesus que Ele nos abra essa palavra. Hoje à noite vamos orar, vamos nos levantar, vamos orar. O apóstolo Paulo, ele fala essas palavras. Eu de muito boa vontade gastarei, me deixarei gastar pelas vossas almas. Quem conhecia o apóstolo Paulo antes, pensou, não é possível, não é esse o cara que está falando. Porque dificilmente se achava uma pessoa tão presunçosa, orgulhosa, um homem de sucesso que literalmente passava por cima de cadáveres para fazer sucesso. Era Saulo de Tarso. Mas Deus o transformou de tal maneira que ele fala este versículo. E não só por falar, por agradar, né? Que a gente é capaz de falar coisa bonita só para agradar, mas porque ele vivia isto. Tinha se tornado seu estilo de vida. Este versículo tão precioso. E por ele estar preocupadíssimo com uma igreja super complicada. Uma igreja, sabe, que a Bíblia nos mostra como igreja, agora entre aspas, desastre. Sabe? Não, tudo é perfeito. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática. Primeira visita de Paulo, eles estão num extremo à direita, ele corrige, ele tenta corrigir, manda cartas, está lutando por eles, e eles voltam para um outro extremo. Aí fazem coisa louca do lado esquerdo, sabe? Não há equilíbrio. Aí a terceira vez ele está para chegar, escreve esta carta. Eu vou chegar a terceira vez. E o que ele quer? Ele quer conseguir equilíbrio. Eles estavam desequilibrados. Então, como a gente chega a um equilíbrio? Nós chegamos a um equilíbrio, nesse versículo nós reparamos 3 coisas importantes, que é o querer tem que ser motivado, um querer certo, que nós queiramos o que Deus quer. Nós precisamos aprender a dar. Paulo era uma pessoa que se gastava pelas almas. Ele deu. A maioria não sabe mais o que é dar. Ou entende errado, né? E entende só que é receber, né? O pregador, né, que prega, deem e não dá, ele recebe, né? Aí é problema, né? Não é dar, é receber. Paulo não era assim. Ele dava a sua vida por outros. E amar. Amar é o melhor, o maior. Mas vamos começar com o primeiro ponto. Motivado para a transformação no querer. O que nós queremos? O que você quer hoje à noite, aqui? Por incrível que seja, o nosso querer é problemático. Nós tivemos os versículos aqui no início sobre o querer. O que nós queremos muitas vezes é o pior para nós, né? O problema da educação dos pais, né? Quantos filhos falam, eu quero isso, eu quero aqueles doces, não é? Não é bom demais ter aqueles doces? E o pai já está preocupado que os dentes estão ficando pretos, né? Está comendo só doce, não está cuidando de si. Então os pais sabem que o que a criança quer nem é sempre o melhor. O que você quer, os seus sonhos que você tem que averiguar se realmente são sonhos que vale a pena sonhar. Gente, tem milhares de sonhos sujos. Você quer escolhê-los só porque está na moda de a gente falar um para o outro, viva o seu sonho? Não. É bom termos sonhos, mas tem que ser os sonhos, melhor, a visão de Deus, gente. Porque há muita influência no nosso querer para o lado mal. E muitas vezes ele está escondido, ele é sutil, mas eficiente e eficaz para nos desviar da vontade de Deus. O pessoal de Corinto, dessa cidade de Corinto, os coríntios, eles eram problemáticos.
Eles conheceram a graça de Deus. Deus perdoou a todos os seus pecados. Que maravilha! Então eles falaram, então que bom, Deus sempre perdoa. Então a gente pode pecar porque Deus vai nos perdoar. Vamos ver. Um extremismo número 1 que vemos nos Coríntios é o extremismo daqueles que entendem errado a graça de Deus. A graça de Deus significa Deus está disposto a perdoar todos os pecados de todas as pessoas, sempre. E aí os coríntios, eles começaram a viver no pecado. Por que não? Afinal, estamos aqui, não estamos. Então aquela moça lá é bonita, quero ficar com ela. Né? Tanto faz o prejuízo que traz para a família dela, para a minha família. Eu vivo o meu sonho. Mas o Paulo, ele tem que intervenir e falar, não, isso é pecado. Não está percebendo como vocês estão fazendo coisas erradas? Os coríntios começaram a viver pecado e não ligaram com nada. Os corações deles ficaram duros. Quando a gente brinca com o pecado, nós perdemos sensibilidade para o que é mal e para o que é bom. E de repente não sentimos mais vergonha nenhuma para cometer o pecado. E gente, o pecado tem essa influência e ele penetra nas vidas e deixa as consciências duras, que Deus não tem mais nada para falar. Eles participaram da ceia, né, vivendo em adultério, fazendo coisas incríveis. Paulo reclama, 1 Coríntios 5, vocês podem ler, ele diz, vocês são piores do que lá fora o mundo. Assim era a igreja de Corinto, dos coríntios. Mas saiba que para Jesus e para Paulo ainda era a igreja. Você ainda faz parte da igreja se você se converteu a Jesus. Mesmo que você viva uma vida que desonre o seu Senhor, ainda faz parte. Mas Deus está chamando você com muito amor para tirar, para quebrar a ligação com o pecado. Não tenha medo de quebrar a sua ligação com o pecado. E a gente só pode dar essa dica. Ligações pecaminosas, magnéticas desta terra são muito fortes, né? Então você não se livra de uma ligação que você está dentro dela por uma ou duas orações. Isso às vezes acontece, não vou questionar isso, mas a regra é que Deus ensina algo através disso. Sabe, a maioria gostaria muito de se livrar de pecados grosseiros, porque isso eles sentem, né? Que a pessoa fica com raiva e destrói a casa, metade da casa, sempre de novo, isso a pessoa vai sentir, vai achar ruim, né? Quer acabar com isso. Mas a gente quer acabar mesmo com o pecado, as raízes do pecado em nossas vidas, e aí muitas vezes nós falamos não a Jesus. Você quer transformação, então que seja da maneira como Deus quer. E isso acontece no equilíbrio. Mas, por favor, não caia no extremismo. Então, o pecado, deixe ele, abandone a vida para o pecado, para as coisas visíveis, e viva para o mundo de Deus. Mas olha o que acontece. Os coríntios receberam a primeira carta e eles pararam, pelo menos em boa parte, houve uma correção. As pessoas que se abriram para o pecado se arrependeram e voltaram, né? Foi maravilhoso. Só que de repente apareceram novidades. Aí vieram pessoas super espirituais, né? Os apóstolos, eles se chamaram de apóstolos, né? Nós é que sabemos como as coisas vão. E eles tinham uma maneira de ser tão convincente
e humilde, que os coríntios foram correr atrás deles e começaram a seguir uma novidade religiosa. Eles começaram a voar nas nuvens e se tornar seguidores de apóstolos, de pessoas. E Paulo tem que corrigir isso de novo. E ele diz para eles: não façam isso. Não somos discípulos de Jesus quando nós seguimos outras pessoas, seja quem for. Precisamos seguir diretamente a Jesus. E a Bíblia nos avisa que há muita sedução, há muitas armadilhas religiosas, né? Aquela promessa de transformação poderosa: vem cá, eu vou impor as minhas mãos em cima de você, você será transformado, nunca vai mais ter problemas. É uma dessas possibilidades que tem lá espalhado no mundo, né? Rapidinho as pessoas caem nessa e serão decepcionadas. E muitas vezes eles acham que foi Deus que errou. Não é Deus que errou. A gente precisa ter cuidado de não cairmos em religiosidade. Os coríntios, eles caíram nisso e Paulo teve o maior trabalho de corrigi-los desses dois extremos de viver só para a terra ou viver só para o céu. E olha, as pessoas dizem que fazem por Deus, eles dão suas casas, suas possessões, ficam sem nada, dão para uma entidade que fica rica e ainda ri na cara deles, e eles ficam sem nada. E aí passam fome e ainda vão culpar a Deus. Esquisito, tem tudo isso. A gente tem um leque de possibilidades, de coisas loucas que estão acontecendo nas igrejas onde pessoas estão sendo seduzidas. Mas aí, então o que é o que o Paulo fala? Ele fala do querer. Vamos prestar atenção. Ele diz: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ele colocou sua vontade debaixo da vontade de Deus. Isso tem que ser simples e claro. Quem manda na minha vida tem que ser Jesus Cristo. A vontade de Jesus conta para mim. Para Ele eu quero viver. Para Ele eu posso e estou pronto a morrer. Qualquer hora. E esta fé simples fará a diferença. Pessoas receberam transformações. Eu falo de um irmão que, já contei isso na quinta-feira, mas vale a pena, de aconselhamento, um irmão muito, muito dedicado. Ele orou com muitas pessoas, ajudou muitos a se livrarem de laços diabólicos mesmo. Mas ele falou: mas tem pessoas que são libertas de pecados grosseiros, mas antes, quando eles sofreram ainda nos pecados, eles ganhavam almas para Cristo, trabalharam e serviram a Jesus. Depois que ficaram libertos, transformados, não fizeram mais nada. E aí, o que é melhor? Melhor é você andar humildemente, lutando com certos pecados e servindo a Cristo, do que ser livre e no final você foi liberto do seu Senhor também. Que é isso? Nós precisamos reconhecer o que Jesus fez por nós. Jesus, Ele nos mostrou a boa vontade de Deus. E Ele viveu isso. Ele procurou em tudo que Ele fazia a vontade de Deus. Ele diz: nada faço de mim mesmo, João 5, mas em tudo faço o que meu Pai fala para mim. Seu querer tem que ser motivado pelo querer de Deus. A vontade de Deus é o que nós precisamos em nosso querer. E aí nós seremos transformados. Eu lembro de um irmão que falou para mim, ele é médico, ele disse: eu nunca quero me desviar de Cristo, já pedi ao Senhor, estou pedindo que Ele me tire desta vida se eu me afastar dele. Corajoso, né? Que pediu assim ao Senhor. E saiba que ele está vivo ainda.
Ele está servindo ao Senhor, tem uma família maravilhosa, está querendo ganhar almas, né? Tem pessoas que vão questionar ele de uma ou de outra maneira. Interessa? Não. Ele está com o seu Senhor, ele está ligado com Cristo. É o que nós precisamos aprender, é urgente. Quando fazemos isso, teremos uma vida equilibrada e não caímos no pecado, mas também não numa santidade falsa, que no final faz de nós pessoas que não são capazes de ganhar almas. Paulo disse: eu deixarei tudo para suas almas. Ele tinha isso como alvo, as almas. Qual é a motivação do meu querer? Há muitos anos atrás, Jesus morreu na cruz por nós. Ele sentiu aqueles pregos nas suas mãos. Mas eles não devem estar longe de nós. Porque quando nós pecamos, quando nós falhamos e não escolhemos a vontade de Deus, Jesus está, claro, sentindo os pregos. E quando nós reparamos e olhamos para a cruz, que Ele está sentindo os nossos erros que nós cometemos, então nosso cuidado será: não aguento ver Ele sofrer por causa do meu jogo, da minha brincadeira maliciosa com o pecado. Não quero mais. Eu quero que Ele não sofra por causa de mim. Isso nos motiva o nosso querer. Eu quero viver para fazer a vontade de Deus. Agora Paulo, ele diz, eu gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. E isso é, em outras palavras, dar. Gastar é dar. Ele gastava dinheiro também. Paulo, ele nunca recebeu um centavo dos coríntios. Ele diz assim na palavra de Deus. Interessante. Ele nunca pediu para si. Ele trabalhou durante as noites e de dia ele pregava para eles. Foi assim que ele fez. Ele disse que não é regra, eu não precisaria fazer, mas eu decidi fazer assim. E foi muito bom, porque ele nos mostra como ele se deu pela obra de Deus. Então, precisamos aprender a dar. E isso também está sendo roubado dos cristãos. Né? Tem aqueles que fazem com lavagem cerebral, né? Cutucam as carteiras dos queridos crentes, né? E eles dão, mas sem pensar nas consequências, e muitas vezes só porque foram vencidos por sentimentos, por uma pressão psicológica, mas não que eles queriam dar para Jesus. Ó, aqui tem uma referência, essa é muito importante, vamos abrir, 2 Coríntios 8, 5, porque precisamos aprender a dar. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Então, de novo, 2 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 3, no final. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, dar dinheiro. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. E depois a nós pela vontade de Deus. Primeiramente eles se entregaram ao Senhor. Olha, ninguém vai proibir você a dar alguma coisa. Mas Deus está esperando que você dê primeiro a Ele sua vida. Se você nunca deu sua vida a Jesus, então saiba que não vai resolver você começar a dar algum dinheiro para alguma igreja, para alguma entidade. Não serve ainda. É bom dar, mas você precisa primeiro dar sua vida a Jesus, de corpo, alma e espírito, completamente. Faça isso, porque aí você receberá transformação. A transformação que só Deus pode dar. Você receberá o amor de Deus, você receberá a vida eterna. Tem muitas referências sobre o dar.
Temos uma que Jesus, ele desafia um jovem rico a dar. Ele não quer dar. E não sei se vocês sabem, mas o versículo diz que Jesus amou a ele, olhou para ele com amor. Mas ele não fez nada mais. Deus não vai fazer nada mais do que olhar para você com amor. Ele espera que você se dê a ele, que você aprenda a dar como ele quer que você dê. Mas ele não vai obrigar você. Porque aconteceu que aquele jovem ouviu e dá uma viravolta e vai embora. Mas, gente, está escrito na Bíblia, ele foi embora triste. Quem escolhe a não dar sua vida a Jesus, quem escolhe a não dar como Deus quer que a gente dê, escolhe tristeza. Sempre escolhe. A escolha é sua. Olha, se eu fosse discípulo, teria corrido atrás. Para aí, jovem. Aonde você está indo? Né? Deixa discutir. Você vai passar tempo sem alegria. Você quer isso, cara? Mas não adianta. Ele escolheu, Deus respeita. Não adiantaria nem discutir. Não somos melhores do que Jesus. Você decide. Se hoje à noite vai ter consequências na sua vida, você decide. Mas que Deus falou com você, Ele fez. Ele está aqui. Ele está falando com você. O que você faz com o amor de Deus? Teve um outro exemplo. Um rapazinho. Não tinha muita coisa, mas ele recebeu comida. E aí ele estava no meio de uma multidão, quando o discípulo de Jesus aparece e pergunta a ele: olha, você tem pão aí? Você tem peixe? Tenho. Vem cá, vamos para o Senhor. E ele viu ao Senhor. Jesus nem precisou falar muita coisa, né? Ele sabia o que fazer. Deu tudo o que ele tinha a Jesus. Era muito? Não, era pouquíssima coisa. Os discípulos, né, pensaram: o que é isso numa multidão? Eles precisam comer, mas tem aqui só um prato, né, com comida. Vai servir para a multidão. Mas quando nós aprendemos a dar a Jesus, Ele fará coisas maravilhosas disso. Ele que fará. E aconteceu aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele entregou tudo. Entregue-se por inteiro. Não faça negócios aqui. Entregue-se por inteiro. E você experimentará a diferença. Vamos continuar. A terceira coisa que nós vemos aqui nesse versículo é a motivação pelo amor. E vamos abrir essa referência em 1 João 3:1. João capítulo 3, versículo 1. Vejamos como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Este amor Paulo conheceu. Um amor notável, sensacional, que Deus nos amou tanto que deu o filho de seu filho, o único que merecia ser filho de Deus, por nós. Nós não éramos mais filhos de Deus, éramos filhos do pecado, filhos das trevas. Nós tínhamos escolhido o mal como humanidade. Deus teria tido o direito de nos descartar
para sempre. Filhos do diabo, né? Mas não, Deus não quis isso. E por isso seu único filho, precioso filho, vem com a tarefa de fazer de mim, fazer de você um filho de Deus. Veja isso, entendeu? Enxergue isso. Para Paulo isso era algo maravilhoso. Ele enxergou. Não dá para enxergar com estes olhos, né? Mas aqui dá para enxergar com os olhos do nosso coração. Veja o amor de Deus. Deus mandou Jesus para pagar pelos nossos pecados. Quando Jesus estava pendurado na cruz, e foram abertas feridas nele. Ele recebeu uma coroa de espinhos. Ele recebeu os pregos na mão e nos pés, nas mãos e nos pés. E a lança que atravessou o seu peito e subiu até o coração dele. Ferido ele está. Quando nós estamos feridos, dilacerados, nós gostamos de nos apresentar? Não, né? Quando eu tenho um acidente de carro e está tudo mal, ninguém enxerga mais onde está meu nariz e tal, e não vou vir aqui, né, para mim, não sei, vou vir assim mesmo, né? Mas normalmente eu gosto de me esconder, né? Eu vou me esconder. Nós todos somos feridos pelo pecado. E nós nos escondemos. Essa é a reação normal. Temos feridas profundas e nós tentamos tampar, esconder, que ninguém veja. Agora o amor de Deus faz o contrário. Ele quer ser visto com as suas feridas. Gente, as feridas de Jesus para nós são janelas para vermos o amor de Deus. Você vê o coração de Deus nas feridas de Jesus. Deus nos amou tanto que escolheu ter minhas feridas. Olha, Ele sabe, Ele conhece suas feridas muito bem. Ele sabe que foram causadas pelo pecado. Talvez que você escolheu, mas Ele escolheu ter minhas feridas. Não é maravilhoso? Vá com suas feridas a Jesus. E aqui acontece transformação verdadeira. Gente, com todo respeito, se você quer transformação para ser mais um ator neste mundo, que faz de conta que está tudo bem, esquece, não vai mudar nada. Mas se você estiver pronto para parar com a brincadeira de ser um cristão malemar por fora e abrir o jogo a Jesus de verdade e abrir para Ele expor suas feridas, onde o pecado acabou com sua vida, então você experimentará o amor transformador de Jesus. E muitos não vão com suas feridas a Jesus. Eles vão superficialmente e nada muda. Anos de conhecimento bíblico, mas nunca reconhecem o amor de Deus. Deus não quer isso. Gente, e se quando nós reconhecemos o amor de Deus, a transformação é algo automático. Deus dará uma transformação tão boa, tão maravilhosa, que nós seremos neste mundo Jesuses. Jesus poderá agir através de nós, porque quando lemos a nossa referência do apóstolo Paulo, nós vemos aqui Jesus e só Jesus. Vamos voltar a ela antes de concluirmos. Eu de muito boa vontade gastarei, é o que Paulo fala, e me deixarei gastar, né? 2 Coríntios 12:15, nosso versículo inicial. Pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado.
O apóstolo Paulo, o amor dele estava tão em chamas que ele não ligou com o fato dos coríntios bocejar quando ele falava. Ele também não parou de amá-los quando eles corriam atrás daquelas novidades, né? Aqueles apóstolos falsos lá que se apresentaram, todo mundo olhando porque eles faziam coisas extraordinárias, entre aspas. Paulo não parou de amá-los. Gente, o amor que recua, que fica emburrado, que não quer mais nada com o outro, não é digno de ser chamado amor. Não merece. O amor de Jesus não é assim. Ele ama incondicionalmente. Ele ama e vence o mal. Não está escrito, Romanos 12, 21? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, né? A boa vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Pratique este amor. Mas para praticá-lo, você tem que primeiro querê-lo, né? E depois você tem que dar-se ao Senhor. E finalmente você precisa abrir suas feridas a Ele para que Ele possa dar o seu amor a você. Quando Ele nos enche com o seu amor, nós entenderemos que temos essa dívida para com Ele e para com os outros. Precisamos mesmo amá-los. Porque Jesus tanto sofreu também para aquele que é tão complicado, tão extremo, como os coríntios eram. Vamos concluir assim. Faça isso. Procure um tempo para falar com o seu Senhor em oração. E não esconda mais suas feridas dele. E decida-se para fazer a vontade de Deus e dar tudo o que você é a Ele. Quando nós damos tudo a Ele, Ele nos devolverá um monte. Ele nos devolverá. Eu dei minha vida a Jesus com 16 anos, me devolveu minha vida. Mas depois nós fazemos sempre perguntando a Ele o que devo fazer, Senhor. Mas Ele nos devolve nossa vida sem o mal, sem a maldição das nossas escolhas erradas. Somente com a bênção do seu amor. Vamos nos levantar, vamos orar no final.